Olá, futuros suboficiais casensados da Marinha do Brasil, com mais um vídeo em continuidade dos nossos estudos dirigidos em relação ao casenso. Então vamos lá. No vídeo anterior, a gente fechou a unidade 1. E a unidade 1, o que ela tratava? Ela tratava do fundamento da gestão de processos. Lá naquela unidade 1 também foram definidos diversos componentes de um processo. A gente falou também sobre o método PDCA. E por último, sobre a rotina e o aprimoramento desses processos. Aqui nesse vídeo, a gente vai tratar da unidade 2 de ensino, que é justamente a unidade que vai falar sobre o desenho e a modelagem desse processo. Aí o que contempla aí essa unidade 2? Bom, dentro da unidade 2, a gente vai ver gestão por processos, os principais conceitos sobre gestão de processo, algumas ferramentas e metodologias disponíveis. Então, a gente vai definir a gestão por processos, os principais conceitos relacionados para fornecer uma orientação conceitual e apresentar algumas ferramentas e metodologias disponíveis para análise e melhoria desses processos. Nesse vídeo especificamente a gente começa aí falando do índice. Lembrando, esse índice aqui é uma indexação para te ajudar a memorizar a localização do conteúdo na sua apostila. E index 6 significa que está lá no iníciozinho. Então isso vai te ajudar em quê? No dia que você estiver fazendo sua prova, a prova é por consulta, e você não tem tempo para ficar consultando e lendo a apostila inteira. Então a indexação, se você memorizar aqui a arquitetura do processo, fica no index 6, você sabe que está lá no iniciozinho da sua apostila. Então vamos lá. Arquitetura de processo. Primeiramente, o que é uma arquitetura? É uma forma de representação. Nesse caso aí, como a gente está falando de desenho e modelagem de processo, essa arquitetura é uma arquitetura, uma forma de representação dos processos. Para quê? Para que você possa visualizar esse processo de forma macro. Então ele vai permitir visualizar os macros processos em todos os seus níveis. E para entender melhor isso, a gente vai falar mais na frente sobre a árvore de processo. Mais na frente não, agora. Então, o que seria uma árvore de processo? Na verdade, essa árvore de processo é uma representação gráfica de todo o processo que está no papel. Você faz uma leitura. Essa árvore de processo, ela consegue te fornecer uma real visão, é uma imagem, né, gente? Uma visão de como é o funcionamento desse processo. Aí como é que a sua bibliografia, e ele ainda fala de macroprocesso, por quê? Cada macroprocesso possui seus respectivos processos internos e ele vai se destrinchando, por isso chama árvore, é como se fossem galhos, ramos de uma árvore. Tem um tronco central, que é o macroprocesso, e desse tronco central saem novos galhos, né, que seriam os processos em si. Então como é que a sua bibliografia fala isso? Ela fala da seguinte maneira: árvore de processo representa-se num formato semelhante a uma árvore com seus galhos e ramificações. Pode ser representada de forma horizontal ou vertical, tanto faz. Detalha cada macroprocesso em seus processos, que por sua vez é composto por subprocessos e assim sucessivamente. Aqui tem um desenho de uma árvore de processos, só que lá na sua bibliografia o desenho é esse, onde eu posso indicar aqui, esse aqui, a elaboração do rancho, é o macroprocesso, ou seja, é o processo que engloba tudo. A produção de rancho, em verde aqui, e a gestão administrativa é o processo. Agora, para que esse processo? Para alcançar uma determinada atividade. Então eu tenho em azul aqui algumas atividades. Como é que funciona isso? Eu tenho o macroprocesso para atingir algumas atividades. Qual é o processo? A elaboração de rancho. Isso é uma definição, um resumo. Se você pudesse especificar para que serve aquele prédio onde você come, a estrutura, o funcionamento dele, para que ele existe, aqueles militares trabalham lá, o rancheiro, para quê? Para que serve aquilo tudo? Aí você responderia, para a elaboração do rancho. Só que dentro desse macroprocesso existe toda uma estrutura para que isso venha a funcionar. Por exemplo,
O que eu tenho lá no rancho? Eu tenho a padaria, eu tenho o rancho normal, onde fazemos as refeições, e ainda assim é necessário que tenha o gerenciamento pessoal, a limpeza, que é essencial, e a gestoria dos recursos do material. Como é que ele divide isso? O macroprocesso, elaboração de rancho. O processo, produção de rancho, que eu tenho atividades atreladas a eles, que é a padaria e o rancho normal. E eu tenho ainda dentro do processo a gestão administrativa. Dentro desse processo de gestão administrativa, eu tenho atrelado a eles a atividade de gerenciamento do pessoal, limpeza e manutenção e gestoria. Aí seguindo. Agora, ainda sobre o index 6, a gente vai falar sobre alinhamento estratégico. O que seria esse alinhamento estratégico? É a ligação, e essa ligação, sua bibliografia fala que tem que ser íntima e contínua, dos processos às metas, prioridades organizacionais. Então eu tenho as metas, as prioridades organizacionais, e esse alinhamento tem que estar falando a mesma língua, e é de forma íntima e contínua. Para isso, é necessário que haja um alinhamento entre a estratégia, a estrutura da organização e todos os seus processos. Partindo de uma estratégia bem definida, depois que você já tem essa estratégia bem definida, os processos vão ser concebidos, vão ser identificados os processos de trabalho mais críticos. Para quê? Para que isso seja ajustado, ou seja, todos os processos sejam ajustados com a intenção de maximizar os resultados buscados como a eficiência. Qual o resultado, nesse caso que a gente está falando nesse vídeo aqui, que a gente busca com maior eficiência? Seria a elaboração do rancho, certo? O pão da padaria, o almoço, o jantar e a ceia, o pessoal devidamente organizado, gerenciado, a limpeza do rancho e principalmente a gestoria dos recursos e do material. Então, a partir da correta definição dos processos, a gente vai identificar os recursos. Aí, esses recursos podem ser insumos, pessoal, equipamentos e muitos outros. Então, eu vou identificar os recursos necessários para que funcionem conforme os requisitos estabelecidos. E só assim eu vou poder definir ou ajustar a estrutura organizacional de cargos, de funções e de incumbências. Cabe lembrar o seguinte: toda essa lógica da organização ou essa estratégia estabelecida, ela tem que seguir ao plano estratégico organizacional. E não é o plano estratégico organizacional que tem que se adequar ao funcionamento de toda essa lógica do processo. Como é que a sua bibliografia fala tudo isso? Bom, a partir da correta definição dos processos, identifica os recursos necessários para que funcionem conforme os requisitos estabelecidos. Então se define ou se ajusta a estrutura organizacional e de cargos, funções e incumbências adequadas. Toda a lógica de uma organização deve partir da estratégia estabelecida e formalizada, com sua missão e sua visão, com atividades formadas e coordenadas para cumprir o estabelecido no PEU e não o contrário. E assim, essa aqui é uma imagem que está lá na sua apostila, que define esse alinhamento estratégico. Eu tenho a estratégia, como vai ser o plano estratégico, né? O processo e a estrutura necessária. Lembrando que tem que sempre ter o campo de visão unido com uma engrenagem junto à missão. Aqui não dá para identificar bem, mas essa imagem aqui é justamente essa aqui, ó. Essa imagem, tá? Onde ele diz que a elaboração do rancho é o macroprocesso. Produção de rancho e gestão, ele diz que é o processo. E esse aqui em azul, ele diz que é atividade. Isso é o que está aqui, nesse pequeno quadro aqui. E aqui não é nada, é só uma forma de árvore estratégica. E assim a gente termina aí a parte de desenho e... Não, termina de desenho não. A gente finaliza a parte de arquitetura de processos, árvore de processos e alinhamento estratégico. Então, a partir do próximo vídeo, a gente já tem terminado a arquitetura de processos e vamos entrar no index 7, que aí sim
identificação dos principais processos de apoio. Aí, processos principais de apoio, tá? Então, até o próximo vídeo. Tamo junto.